E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Mike volta os holofotes para si e escolhe encarar o desafio de reconstruir o próprio espaço na Vila Belmiro. O lateral direito coloca a permanência como prioridade, mirando uma recuperação técnica e emocional ao longo da próxima temporada. O contrato até dezembro de 2027 oferece fôlego, mas o relógio esportivo cobra entrega imediata, não há margem para mais um ciclo morno. Aos 33 anos, a experiência pesa tanto quanto as exigências de desempenho. O avanço de Igor Vinícius no Campeonato Brasileiro, especialmente na fase decisiva, redefiniu hierarquias no setor. O concorrente consolidou presença com intensidade, consistência defensiva e presença ofensiva controlada, um pacote que dialoga com as demandas de Juan Pablo Vojvoda em jogos de alta pressão. O staff de Mike trata a continuidade na baixada como o cenário ideal. Sem propostas na mesa, a estratégia passa por alinhar metas claras com a comissão técnica, forma física de elite, evolução de microfundamentos, posicionamento, antecipação, recomposição orientada e participação ativa em construção de jogo. Não basta esperar oportunidade, é preciso conquistá-la com performance verificável. A reapresentação está marcada para 2 de janeiro, no CT Rei Pelé, ponto de partida para uma pré-temporada que deve definir papéis e expectativas. O período inicial funciona como filtro técnico e mental. Quem demonstra competitividade desde o primeiro treino ganha prioridade nas rotações, sobretudo nos amistosos e nos primeiros compromissos oficiais. Há, no entanto, um núcleo interno que defende a saída do atleta com objetivo pragmático, aliviar a folha salarial e abrir espaço para reforços. Essa corrente argumenta que realocar recursos em jogadores de maior minutagem acelera a reconstrução. De outro lado, a ala que aposta na recuperação vê valor na manutenção de um veterano que pode entregar experiência, liderança de vestiário e estabilidade em jogos críticos. Igor Vinícius consolidou o protagonismo com leitura de espaço e aceleração controlada nas zonas laterais. A entrega sem bola, pressão coordenada e coberturas em diagonais, virou referência do setor. Para disputar minutos, Mike precisa oferecer diferenciais, cruzamentos precisos em zona 2, passes progressivos e maior agressividade em perseguições curtas, pontos que podem recolocá-lo na conversa. JP Shermonte entra como variável estratégica. O jovem lateral integra o grupo da Copa São Paulo e já é monitorado para compor o elenco de 2026, dependendo de maturação e consistência competitiva. A presença de um talento em desenvolvimento intensifica a disputa por minutos e empurra os veteranos a elevarem o nível, sob risco de perder espaço para uma solução interna de menor custo. A decisão da diretoria envolve trade-offs claros, manter um jogador experiente com alto histórico de entrega em clubes grandes, ou liberar orçamento para investir em peças com maior impacto imediato. O debate não é só técnico, é financeiro e de planejamento. Sustentabilidade orçamentária e ambição esportiva precisam caminhar juntas, sem decisões impulsivas que fragilizem o elenco. Para sustentar a permanência, Mike precisa construir um plano de valor. Isso passa por metas objetivas de desempenho, minutos jogados, ações defensivas efetivas, envolvimento na criação de chances, e por disponibilidade física elevada, sem reincidência de problemas musculares. Comprovar evolução com dados e constância muda a conversa da opinião para a evidência. O papel dentro do vestiário também conta. Um perfil que lidera pela prática, cobre companheiros, sustenta padrões de treino e protege o coletivo sob pressão ganha peso em decisões de elenco. Em temporadas longas, com maratona de jogos, ter profundidade confiável na lateral é diferença que define resultados nos detalhes. A comissão técnica tende a testar arranjos táticos na pré-temporada, linha de 4 com laterais assimétricos, variações com ala alto e lateral mais resguardado, e alternância de amplitude entre lado forte e fraco. Para se encaixar, Mike deve explorar leitura de corredor, apoio externo com diagonais curtas e entendimento da pressão pós-perda, elementos essenciais do modelo agressivo de Vojvoda. O discurso interno do clube é de desempenho acima de reputação. Quem entrega, joga.
Essa régua favoreceu Igor Vinícius e pode novamente reposicionar a lateral. O caminho para Mike não passa por currículo, e sim por prática diária, ritmo, tomada de decisão, impacto mensurável em fases defensivas e ofensivas. A torcida quer respostas e firmeza. Planejamento público, metas transparentes e comunicação direta sustentam credibilidade. Anunciar critérios e cumpri-los mantém o vestiário alinhado e reduz ruído externo. O torcedor aceita a transição, desde que veja evolução concreta em campo. O próximo ciclo é decisivo. 2 de janeiro marca mais do que a volta ao trabalho, marca o início de um julgamento técnico contínuo. Se a reconstrução de Mike se confirmar, o Santos ganha profundidade e controle de risco. Se não houver salto de qualidade, a diretoria deve agir com frieza, priorizando o projeto e a competitividade. No fim, a disputa pela lateral direita simboliza um Santos mais exigente e menos complacente. O clube trabalha para equilibrar orçamento, renovar ambição e elevar padrão de jogo. Mike escolheu a rota difícil, reconquistar espaço, provar valor e sustentar performance, e é justamente essa escolha que transforma a história em algo digno de atenção. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O vídeo começa em clima de suspense, com Neymar surgindo diante das câmeras após um treino no CT Rei Pelé. O craque, visivelmente incomodado, solta uma frase que rapidamente se espalha pelas redes sociais e pelos principais veículos esportivos: "Se ele vier, é porque não precisam de mim." A declaração, curta e direta, cai como uma bomba no ambiente santista e abre espaço para uma narrativa de tensão que promete marcar a temporada. A fala de Neymar não foi apenas um desabafo momentâneo. Ela expôs uma fissura entre o ídolo e a diretoria, colocando em evidência a eterna discussão sobre protagonismo e planejamento de elenco. O impacto foi imediato. Torcedores, jornalistas e dirigentes passaram a questionar se o Santos vive uma crise de identidade ou apenas um choque natural de ideias entre estrela e clube. Nas arquibancadas, a repercussão foi intensa. Parte da torcida apoiou Neymar, entendendo que sua leitura de jogo e sua importância histórica para o futebol brasileiro lhe dão autoridade para se posicionar. Outra parte, no entanto, defendeu a diretoria, ressaltando que o clube precisa pensar no coletivo e que nenhum jogador, por mais talentoso que seja, pode se sobrepor ao projeto esportivo. Essa divisão reflete a paixão e a exigência que cercam o Santos. A imprensa esportiva nacional dedicou horas de programação ao tema. Programas de televisão e rádio abriram espaço para debates acalorados, com especialistas tentando interpretar os desdobramentos da crítica. Alguns destacaram a coragem de Neymar em se posicionar, enquanto outros questionaram se a atitude poderia fragilizar ainda mais a relação com o clube e o restante do elenco. Internacionalmente, veículos de comunicação também repercutiram a notícia. Jornais europeus e sul-americanos destacaram que a polêmica envolvendo Neymar é um exemplo claro da dificuldade de conciliar estrelas globais com a disciplina exigida no futebol moderno. O episódio foi tratado como um marco de tensão no futebol brasileiro. Dentro do Santos, o clima foi de surpresa e apreensão. Jogadores e membros da comissão técnica foram pegos de surpresa pela declaração, e muitos não sabiam ao certo como a diretoria reagiria. O silêncio nos corredores da Vila Belmiro era pesado, com todos aguardando os próximos passos. A diretoria, por sua vez, tratou de reforçar que o planejamento segue em curso e que a chegada de reforços não significa desvalorização de nenhum atleta. A intenção, segundo pessoas próximas, é ampliar as opções do elenco e criar alternativas táticas para a temporada de 2026. Torcedores organizados se manifestaram de forma intensa. Algumas torcidas apoiaram Neymar, exaltando sua postura firme e pedindo mais protagonismo para o craque. Outras, porém, protestaram contra a declaração, afirmando que o Santos não pode se tornar refém de opiniões individuais e que o coletivo deve sempre prevalecer. Ex-jogadores e ídolos do Santos também se manifestaram. Alguns elogiaram Neymar por sua coragem em expor a situação, enquanto outros destacaram que a relação entre atleta e clube deve ser construída com diálogo e confiança, sem necessidade de declarações públicas que possam gerar ruído.
Especialistas em gestão esportiva ressaltaram que o caso é um exemplo claro dos desafios enfrentados por clubes tradicionais. A pressão por resultados, a necessidade de manter a disciplina e a exigência da torcida criam um ambiente onde qualquer declaração pode se transformar em crise. Nas redes sociais, a frase "se ele vier, é porque não precisam de mim" viralizou e se transformou em meme. Torcedores criaram montagens, vídeos e até músicas inspiradas na crítica, transformando a polêmica em fenômeno cultural. O episódio extrapolou o futebol e ganhou espaço no entretenimento digital. Patrocinadores e parceiros comerciais acompanharam de perto a repercussão. A preocupação era evidente: como o episódio poderia impactar a imagem do clube e dos atletas envolvidos? Ao mesmo tempo, a polêmica gerava visibilidade, o que, paradoxalmente, também poderia ser explorado em campanhas publicitárias. No campo político do futebol, dirigentes da CBF e de outras entidades esportivas comentaram sobre o episódio. Para muitos, a postura de Neymar reforça a importância da transparência, mas também levanta debate sobre os limites da exposição pública em situações delicadas. A repercussão também chegou ao elenco adversário. Jogadores de outros clubes comentaram sobre o peso da crítica, reconhecendo que o Santos passa a carregar uma narrativa de tensão interna que pode influenciar o desempenho em campo. O episódio se tornou pauta até em vestiários rivais. O impacto cultural é inegável. O episódio reforça a ideia de que o Santos não é apenas um clube, mas uma instituição que vive de símbolos e histórias. A crítica de Neymar já entrou para o imaginário coletivo e será lembrada como um momento marcante da trajetória recente do clube. Nas arquibancadas, a expectativa é de que a polêmica se reflita nos cânticos e nas manifestações da torcida. Organizadas já planejam faixas e músicas que fazem referência à crítica, transformando o episódio em parte da cultura popular santista. A decisão de Neymar também reacende debate sobre liderança e autoridade no futebol moderno. Muitos especialistas acreditam que sua postura pode inspirar outros jogadores a se posicionarem de forma mais firme diante de situações de conflito. Dirigentes do Santos destacaram que o momento deve ser aproveitado para fortalecer ainda mais a identidade do clube. O episódio, embora polêmico, reforça a ideia de que o Santos é uma instituição que não foge de desafios e que sempre busca se reinventar diante das adversidades. A longo prazo, especialistas acreditam que o episódio marcará um ponto de inflexão na carreira de Neymar dentro do Santos. Sua influência, embora poderosa, agora será analisada sob uma nova ótica, e sua relação com futuros companheiros será observada com ainda mais atenção. O vídeo que começou com suspense terminou com impacto. Neymar, ao declarar que se ele vier, é porque não precisam de mim, conseguiu criar um momento que ficará marcado na história do Santos. Mais do que uma polêmica, foi um gesto que reforçou a intensidade das relações no futebol e deixou claro que o clube vive de histórias capazes de atravessar gerações e manter viva a paixão de seus torcedores. A repercussão da frase de Neymar, "se ele vier, é porque não precisam de mim", continua a movimentar intensamente o cenário esportivo nacional. O impacto foi tão grande que, mesmo dias após o episódio, ainda se multiplicam análises e debates sobre os bastidores da Vila Belmiro. A declaração, curta e direta, ganhou vida própria e se transformou em símbolo de tensão e desconfiança dentro do elenco santista. Nas arquibancadas, a torcida santista segue dividida. Parte dos torcedores apoia Neymar, entendendo que sua postura firme reflete a frustração de quem busca protagonismo e reconhecimento. Outra parte, no entanto, acredita que o craque deveria ter resolvido a situação internamente, evitando expor publicamente o conflito. Essa divisão reflete a intensidade da paixão que o Santos desperta e a exigência constante por resultados. A imprensa esportiva nacional continua explorando todos os ângulos da polêmica. Programas de televisão e rádio dedicam longos blocos ao tema, com comentaristas discutindo se a declaração de Neymar fortalece sua imagem como líder ou se fragiliza sua relação com o elenco e a comissão técnica. O episódio é tratado como um teste de fogo para a gestão do clube e para o próprio jogador. Nas redes sociais, a frase viralizou e se transformou em meme. Torcedores criaram montagens, vídeos e até músicas inspiradas na declaração, mostrando como o episódio extrapolou o futebol e ganhou espaço no entretenimento digital. A repercussão online reforça a capacidade do Santos de transformar qualquer acontecimento em fenômeno cultural.
Dirigentes do clube acompanham de perto a repercussão e trabalham para administrar os efeitos da polêmica. A preocupação é preservar a imagem institucional do Santos e evitar que o episódio se torne um fator de instabilidade. Ao mesmo tempo, há o reconhecimento de que a postura firme de Neymar pode abrir espaço para uma reflexão sobre a forma como o elenco é gerido. Ex-jogadores e ídolos do Santos também se manifestaram. Alguns elogiaram Neymar por sua coragem em impor limites, destacando que a autoridade do craque deve ser respeitada. Outros, porém, alertaram para a importância do diálogo e da construção de confiança entre jogadores e comissão técnica, lembrando que o equilíbrio é fundamental para o sucesso coletivo. No cenário internacional, veículos de comunicação repercutiram a polêmica, destacando a postura de Neymar e sua influência dentro do Santos. Muitos ressaltaram que sua experiência em clubes europeus lhe confere credibilidade, mas também apontaram que sua decisão pode ser vista como arriscada em um ambiente tão apaixonado como o futebol brasileiro. Patrocinadores e parceiros comerciais também observaram atentamente os desdobramentos. Embora a polêmica tenha gerado preocupação inicial, a visibilidade intensa acabou sendo vista como oportunidade de exposição da marca Santos. A frase de Neymar, mesmo controversa, ampliou o alcance do clube em diferentes plataformas. Entre os jogadores do elenco, o clima é de expectativa. Muitos aguardam os próximos passos da diretoria para entender como a declaração será administrada. A postura de Neymar é vista como um divisor de águas, capaz de redefinir a dinâmica interna e de estabelecer novos padrões de comportamento. Por fim, a repercussão da frase "se ele vier, é porque não precisam de mim" deixa claro que o futebol é muito mais do que resultados em campo. É sobre liderança, disciplina e identidade. O Santos, ao viver esse episódio, reafirma sua característica de clube que não foge de polêmicas e que transforma cada acontecimento em parte de sua história. A fala de Neymar já entrou para o imaginário coletivo e promete ecoar por muito tempo no coração santista. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.